Olá, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês como que funciona a questão do texto descritivo, as suas relações próximas com o texto chamado de texto narrativo, tá? Explicar como que funciona essa construção a partir da comparação entre os dois, o texto narrativo e o texto descritivo, e no final explicar a diferença entre descrição objetiva e descrição subjetiva para que vocês possam realizar mais à frente as atividades que lhes serão propostas, ok? Então, o nosso ponto de hoje é texto descritivo. Se nós observarmos essa imagem que eu estou colocando aqui postada para vocês, nós temos uma cena, nós temos uma situação através de uma fotografia. O que nós podemos definir em primeira análise é que nessa fotografia nós temos um registro de uma situação que poderia perfeitamente se transformar para vocês em forma de uma narrativa. Vocês podem olhar essa figura e dessa figura vocês construírem uma história, real ou fictícia. A partir do instante que você constrói uma história, você está estabelecendo a construção de um texto narrativo, em que existem o ambiente, os personagens, uma situação de tempo e um narrador. Que no caso pode ser um narrador de terceira pessoa, que não participe de toda essa situação e esteja contando de fora, ou um narrador de primeira pessoa, que, além de contar a história, esteja participando dela. Bom, isso nós já vimos em módulos anteriores na diferença entre as formas de estabelecer a narração. Só que a descrição ela tem uma característica diferente. Porque a descrição nada mais é do que você narrar, ou seja, todo texto descritivo é um texto narrativo, mas você narra detalhando certas situações, detalhando os fatos. Então, por exemplo, aqui vocês observam nessa imagem que eu tenho um policial militar, tá, vestido a caráter. Aqui desse lado eu tenho pessoas que são supostamente manifestantes. Ora, se eu na minha história eu contar que está acontecendo um conflito entre manifestantes e policiais, isso aí já seria um texto narrativo. Mas se eu quiser descrever o que teria acontecido, como por exemplo, a emissão de spray de pimenta, lançamento de bomba de gás lacrimogêneo, aí eu estou fazendo uma descrição do fato. Se eu quiser colocar, por exemplo, na minha história, como que esse policial aqui, por exemplo, ele se encontra vestido, também é um tipo de descrição. Se eu quiser mostrar a reação das pessoas a partir do instante em que elas recebem o spray de pimenta, aí eu também estaria estabelecendo um texto descritivo. Ou seja, dentro de um texto narrativo, eu vou ter a presença de passagens descritivas, tá bom? Todo texto narrativo pode ser um texto descritivo, mas todo texto descritivo é um texto narrativo. Tudo bem? Então, essa imagem que eu estou começando aqui o tutorial, ela vai servir para a gente poder, lá no finalzinho desse tutorial, voltar nela e explicar a diferença de descrição subjetiva para descrição objetiva. Se não, vejamos aqui. O que nós vamos aprender, então, nesse tutorial está aqui. Diferença entre narração e descrição, nesse rápido bate-papo que eu bati com vocês. Tipos de descrição, que são a descrição objetiva e a descrição subjetiva. Tá bom? Então, o grande objetivo desse tutorial são esses dois objetos de conhecimento aqui. Vamos lembrar um pouquinho, por definição, o que eu já tinha falado antes, mas didaticamente explicar para vocês o que é o texto narrativo. Vamos lá. Conta acontecimentos. A imagem é um fato. Então, você relata, você conta, ok? Usa verbos de ação. Verbos de ação são lançou, correu, passou, esmerou, atirou, que são verbos relativos àquelas situações daquela imagem que vocês viram, tá? Existe uma progressão temporal. Progressão temporal é aquilo que a gente aprende lá atrás, no comecinho dos cursos, que quando você trabalha com narração, que é explicar a diferença entre começo, meio e fim, que é a sequência lógica da narrativa, tá? Toda história tem que ter começo, meio e fim. Bom? Uma ação leva a outra em sequência, que é justamente essa sequência temporal que nós falamos acima.
Começo, meio e fim. Parecido com o filme. Então, toda vez que você cria um texto narrativo, é como se você estivesse estabelecendo a criação de um roteiro. E esse roteiro tem que necessariamente ter começo, meio e fim, que equivale justamente à sequência lógica dessas ações. Então, essas, aliás, são os traços característicos em relação ao texto narrativo. Já o texto descritivo, que volto a dizer, é uma categoria do texto narrativo, você praticamente prende-se a mostrar características. Então você pode mostrar as características do lugar, você pode mostrar as características do tempo, você pode mostrar características dos personagens. Então, quando você se atém a fazer caracterização desses elementos da história, aí o seu texto está entrando na categoria do texto descritivo, tá bom? Tanto que você não usa verbos de ação, você usa mais verbos de estado. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, fazer. Então, esses verbos que indicam mais o estado das coisas é que são usados mais em texto descritivo. Só para lembrar, se no narrativo eu uso verbos de ação, no descritivo eu uso os verbos de estado. Está imóvel no tempo, então você não tem a sequência. Tá? Se na narração você tem começo, meio e fim, porque obrigatoriamente essa faz parte da sequência do Lógica das Ideias, no texto descritivo, como você só vai caracterizar, então você fica refém desse tipo de situação. Ou seja, como você só vai descrever as situações, então ela fica muito estática. Ela não tem uma progressão como tem, por exemplo, a narrativa. Quando você narra uma história, você não tem essa preocupação de parar a situação no tempo para descrever. Você narra, você conta. Na descrição, não. Você é obrigado a parar a cena para prestar atenção nesses detalhezinhos que justamente serão as descrições. Tá? E é comparável a uma fotografia, porque a diferença da fotografia para o filme é que o filme você tem uma sequência de ações, que tem a ver com aquele item anterior da sequência temporal. E já o texto descritivo não, porque como a coisa é estática, é tal qual aquela primeira cena que nós vimos. Então eu posso descrever as situações mais elementares e as menos elementares diante da minha visão em relação ao fato. Por isso que o texto descritivo é realmente comparável a uma fotografia. Tá bom? Vejamos. Existem dois tipos de descrição, conforme falamos anteriormente, a descrição objetiva e a descrição subjetiva. A descrição objetiva, que é essa que nós vamos trabalhar aqui, tem uma característica muito interessante. Você emprega um olhar muito distante do fato. Então, quem faz a descrição objetiva geralmente não se encontra no interior da história. Por exemplo, se você faz uma história e você usa um narrador de terceira pessoa, aquele narrador que só conta a história, fatalmente a descrição vai ser objetiva, porque como ele está distante da história, é perfeitamente pertinente que, por ele estar longe da história, ele faça uma descrição distante dela. Então, como ele tem um olhar distante do que está acontecendo, o tipo de descrição utilizado é objetiva. Porque não há envolvimento com o elemento descrito. Então, você está longe da situação, mas você descreve o que você está vendo. E sempre que isso acontece, você está fazendo um tipo de descrição objetiva, porque não há envolvimento seu na história ou no fato que você descreve. Tá legal? O jornalista, por exemplo, os jornalistas, quando fazem descrições, eles costumam fazer descrições objetivas, porque, na verdade, ele não pode se envolver diante daquilo que ele fala para você. Mas se ele se envolve, aí a descrição passa a ser outra, como vamos ver daqui a pouquinho mais à frente. Eu trouxe um texto aqui para a gente poder fazer essa comparação. Tudo que está marcado aqui de vermelho são justamente marcas da descrição objetiva. Diante daquela imagenzinha que eu mostrei lá no início, vejamos. Naquela manifestação, as pessoas entraram em conflito violento contra a polícia, que estava tomando conta do lugar. Após uma reação imediata dos manifestantes, o amparo policial resolveu revidar atirando bombas de gás lacrimogêneo, o que deixou os grevistas amedrontados. Assim, a polícia conseguiu reverter a situação crítica que permanecia no lugar. Vamos lá. Tudo que está de vermelho significa dizer que é o ponto de vista, a descrição de quem estava vendo de fora. Vamos lá. O conflito era violento. Bom, se existe um embate entre duas partes e realmente você vê que há um conflito,
o camarada que descreveu chegou à conclusão de que o conflito era violento, porque não era de paz. Então, como a coisa era muito nítida, muito óbvia, qualquer pessoa que estivesse passando iria chegar a essa mesma conclusão, verificamos que é uma descrição objetiva, tá? Quando ele fala ali de reação imediata, a reação imediata foi justamente o movimento de troca. Os manifestantes estavam, a polícia chegou e a partir do momento a reação imediata dos dois de violência. Então não foi uma reação amistosa, carinhosa, não, foi uma reação imediata, porque na visão de todos era aquilo que de fato estava acontecendo. Quando os manifestantes, quando o amparo policial resolve atirar bombas de gás lacrimogênio, a própria imagem mostra. Tá? Então, o fato de você ter aquela coloração mais de fumaça, esfumaçada da fotografia, denota que ali não seria, por exemplo, alguém riscando um fósforo, por exemplo, tá? Porque seria uma visão muito subjetiva. Mas como estava tendo um conflito violento, reações imediatas, é perfeitamente compreensível que na descrição alguém tenha lançado bombas de gás lacrimogêneo, e no caso teria sido a polícia. Tá? Então, todas as descrições que são feitas, são descrições feitas no sentido de mostrar para quem está vendo que de fato a situação aconteceu daquela maneira como a imagem está mostrando, a ponto de dizer que os grevistas ficaram amedrontados, porque você vê pela imagem que a polícia ataca e os grevistas recuam. Então, essa visão de estarem amedrontados é uma visão extremamente objetiva do fato, a ponto de dizer que a situação era crítica. Então, todos os elementos colocados aqui de vermelho representam, para quem está lendo o texto, que houve uma preocupação em descrever a situação da maneira como de fato ela aconteceu. Nada do que foi descrito aqui não teria acontecido naquela imagem. Por isso que nós temos uma noção de que isso é uma descrição objetiva. Então, descrição objetiva é quando você descreve a situação, o fato, as pessoas, de acordo com aquilo que de fato, verdadeiramente aconteceu. E o contrário da descrição objetiva é justamente a descrição subjetiva. Porque, diferentemente da objetiva, em que não há envolvimento, na subjetiva, o envolvimento tem que acontecer. Então, se você faz uma narrativa, por exemplo, em primeira pessoa, em que você, além de narrar, também participa, é muito mais fácil eu entender, como seu professor, que você está estabelecendo uma descrição aos olhos apenas seus. Só você conseguiu verificar aquilo quando você se predispôs a fazer a descrição. Tá? Então aí, nesse sentido, o juízo de valor é diferente de quem, por exemplo, está só observando o que de fato acontece. Então, dentro desse ponto de vista mais subjetivo, vejam que eu cresci um pouco mais o parágrafo, fiz uma distinção. A distinção aqui é a seguinte: tudo que está colocado de vermelho é objetiva, tudo que está colocado de amarelo é subjetiva. Objetiva é o que todos veem, sem restrição. E na amarela, que é a subjetiva, só eu, como supostamente um participante da situação, verifiquei. Vamos lá. Vamos lá? Era um dia maravilhoso, sol de primavera, temperatura amena. Veja, isso não está previsto na descrição do ambiente, pelo menos naquela imagem que eu lhes mostrei. Mas é uma visão minha, tá? Um dia maravilhoso, sol de primavera, não tem nem indicação se isso estaria acontecendo. Mas como eu quero descrever a situação do modo como eu verifiquei, é assim que vai, tá? Na pracinha onde todos crescemos. Até que houve uma manifestação em que as pessoas entraram em conflito violento. Aí, quando eu falo que o conflito é violento, todos que estavam passando viram dessa forma. Então, já não é mais uma descrição subjetiva, é uma descrição objetiva. Só para lembrar, subjetiva é o que só você vê. Objetiva é o que todos seriam capazes de ver sem qualquer tipo de diferença, tá? Quando só você analisa, subjetiva. Quando só você descreve, mas que todos veem a mesma coisa, objetiva. Tá legal? Vamos lá. Contra a polícia que estava tomando conta daquele lugar que sempre conviveu com paz e harmonia. Veja, quando eu digo que sempre conviveu com paz e harmonia, isso é uma visão minha. Porque ninguém que estaria lá vendo, por exemplo, a situação, entenderia que naquela praça todos eram acostumados a viver em paz e harmonia. Então, a diferença da descrição subjetiva é que você sempre coloca uma pitada de pessoalidade. Você coloca o que você pensa na descrição, tá? Agora, o que está muito óbvio, o que está muito claro para todos, aí
já parte ser a descrição objetiva, tá? Continuando. Após uma reação imediata dos manifestantes, reação imediata, objetiva, o amparo policial resolveu revidar atirando bombas de gás lacrimogêneo, o que deixou os grevistas amedrontados. Então, até ali, aquela descrição que nós fizemos na primeira parte, que é a descrição objetiva, tá? E também idosos, isso não tem lá na imagem, tá? Deixar isso muito claro, que usam a praça como lugar de encontro. Então, você vê que aqui eu faço uma colocação de uma descrição subjetiva para mostrar que não só havia manifestantes e não só havia só policiais, mas numa cena maior havia idosos que estavam lá relaxando, repousando, se divertindo. Então aí eu tenho uma descrição subjetiva do fato, porque isso não estava a olho nu, a visão clara, objetiva do fato. Tá? Então é muito interessante a gente entender, nesse finalzinho de tutorial, que a diferença entre um e outro está na visão que você tem no fato. Se você é uma pessoa, por exemplo, que conta uma história, mas gosta de escrever apenas aquilo que acontece, muitas das vezes respeitando o que a pessoa está vendo enquanto imagem, a descrição é objetiva. Mas se você é uma pessoa que conta a história e faz questão de participar dela, quando você participa da história, é muito nítido, é muito perceptível que você coloque as suas observações pessoais em cima daquilo que você descreve. Aí a descrição deixa de ser objetiva para ser uma descrição subjetiva. Então, toma um pouquinho de cuidado com isso, sempre lembrando que sempre quando você faz um tipo de descrição, um tipo de texto narrativo, perdão, você vai colocar essas sacadas descritivas. É natural que você coloque essas posições descritivas, mas que você tenha cuidado em relação a qual das duas você vai utilizar. Vale uma dica. Se você faz uma narração em que você não participa da história, só apenas conta, você vai para o caminho da descrição objetiva. Agora, se você é uma pessoa que conta uma história e, além de tudo, participa dela, é muito mais compreensível que você faça uso da descrição subjetiva, porque justamente algumas marcas suas pessoais de observação vão estar localizadas lá. Tá beleza? Forte abraço a todos. A gente volta no tutorial. Um abraço.